Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao meu redor. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles a tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, mestre amado. Muito bem, estamos começando. Oi, Celina. Oi, De Fatimo. E estamos de volta no texto complementar 2 na página 23 no segundo parágrafo. Você pode. Vamos começar do primeiro, né? Primeiro Podemos. parágrafo. Pode ser. Vamos lá? Vamos. Leia as cartas 5 e 6 até que compreenda completamente que nada é sólido. Tudo o que você vê, sente, toca com as mãos são realmente impulsos de consciência que se tornam visíveis através da interação do eletromagnetismo. Quando tiver entendido isso plenamente e tenha percebido o verdadeiro lugar que você ocupa na criação da boa saúde ou da falta dela, da felicidade e da infelicidade para você e para os demais, talvez se convença de que a única maneira sensata de ir em frente é caminhando no caminho de Cristo, o caminho do amor incondicional. É interessante, porque Cristo fala isso, né? É, lê as cartas 5 e 6 até que compreenda completamente que nada é sólido. E aí eu tava me pensando aqui, né? Será que é tão difícil entender isso para Cristo fazer uma afirmação tão categórica, né? Compreenda completamente? É, Porque, muita gente não percebe, né? Não vê isso. Muita não, gente. eu sei, mas eu tô falando para nós aqui, né? Não é nem para quem não tá ligado, é para quem tá ligado aqui, né? Porque, assim, parece uma coisa simples, né? Poxa, tudo é energia, ok. Mas no dia a dia que a gente tá na lida das coisas, a gente não pensa nisso. Pelo menos, pelo menos na maioria do tempo, a gente não fica pensando, né, que tem milhões e milhões de partículas soltas, né?
condensadas em determinados objetos, né? É, em forma material, né? A gente não fica pensando, isso não é um pensamento constante na nossa mente. Ele é um pensamento esporádico. Quando você lê as cartas, né? Ou quando você está pensando alguma coisa assim sobre as cartas. Mas por que que Cristo é tão enfático com isso aqui, tão categórico, né? Porque isso deve ser muito importante, né? Para Porque o dia a dia. é Para o uma dia a base, dia. né? Isso é fundamento, né? É. Da criação, né? Do universo. Por isso que eu acho que ele foi tão enfático aqui, né? Tudo que você vê, tudo que você percebe, né? Com os sentidos humanos, são realmente impulsos da consciência, né? Que se tornam visíveis através da interação do eletromagnetismo, né? Interessante isso, né? Para mim, eu achei. É porque a gente tem uma dificuldade grande de realmente, ele precisa que a gente realmente flexibilize a nossa mente para poder realmente você sair de um determinado padrão de energia e rapidamente criar uma situação em que reverta totalmente aquele aspecto que você está vivendo naquele momento. Isso exige que você compreenda realmente de corpo e alma, literalmente, essa questão de você compreender a energia. Porque se você ainda duvida disso, o que a maioria absoluta de nós temos, a gente vai ter dificuldade de você poder mexer com essa energia que está ao nosso redor. Eu Então, vou mais, assim, pode falar. eu vou mais profundo ainda, Celina. É, lembra que lá na carta um tem duas coisas que Cristo fala. Olha, lá na carta primeira, na abertura das cartas, ele fala duas coisas interessantes. Primeiro, logo na página 41 ele diz assim: ele está aqui ele está no deserto, viu? Ele está no deserto, em plena Sim, iluminação. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Então, ele já entendeu que a mente humana está focada no material, naquilo que é palpável, né? sim, E isso me leva à mesma carta um quando ele fala dos esquemas mentais, né? Então, são duas coisas interessantes. Por que que ele reforça tanto isso? Primeiro, porque naturalmente o ser humano dá importância à forma física. E segundo, por conta das crenças, né? As crenças, as benditas crenças que estão tão enraigadas na nossa mente, lá no esquema mental. Acho que é por isso que ele reforça tanto isso, né? só queria trazer uma experiência para que dentro dos momentos da minha vida, eu aprendi dentro de uma filosofia que eu me ative durante bastante tempo, perceber que existe algo mais ao redor de nós. E uma das coisas, eu aprendi que é possível, isso eu aprendi, e eu pratiquei durante muito tempo, a possibilidade real de você tirar pensamentos negativos, colocando 3 dedos no chakra ajna e, através de um comando todo, você conseguir tirar raiva, ódio, e a gente era treinado para que aquela energia a gente pudesse perceber ela na mão. Então, a raiva, o ódio, tem ela é viscosa, grudenta e muito dura. Assim como ela tem um cheiro, eu não consigo descrever o cheiro. Então,
é como se eu fosse sendo, muitas pessoas foram sendo treinadas para conseguir observar aquilo que normalmente não é possível. Então, a gente foi ensinado a medir, por exemplo, a quantidade de energia de raiva e ódio, injúria que a gente tinha. E ela era possível ser compartimentalizada numa ferramenta específica e você podia literalmente ver o quanto você tinha daquela energia. Isso eu fiz durante muito, muito tempo, anos, para chegar a um nível assim de diminuir bastante o meu a minha energia de raiva, que era sempre era necessário que a gente mensurasse o tamanho daquela energia contida numa determinada ferramenta e observasse o tipo de sensação da mão na mão e cheirasse e sentisse o gosto. Então, a gente fazia esse procedimento. Então, tudo para as pessoas compreenderem que essas energias emocionais e mentais, elas estavam no nosso campo. Era possível ser mensurada e trabalhada através de outros procedimentos que envolviam para desagregar, desintegrar essa energia. Então, é bastante interessante que isso me deu, quando eu cheguei diretamente às cartas, essa compreensão que me veio fácil, um entendimento fácil sobre que nada é sólido. Então, assim, durante muito tempo eu fiz isso e é possível você perceber no tato, no olfato, no seu paladar, que as energias dissonantes ou boas, ou que ressoassem no seu espírito, tem paladar, tem cheiro, e ela é possível ser sentida com a mão. Então, isso, quando chegou as cartas, assim, aquilo lá foi assim, o momento em que eu realmente percebi que aquilo era assim mesmo, que não há nada sólido. E que essas energias que estão em nós e ao redor podem ser observadas e mensuradas. Com um pouco de calma, a gente pode observar e sentir isso. Continua. Yes. Talvez você se pergunte: como posso começar a mudar meus padrões habituais de pensamentos e a dominar minhas emoções indisciplinadas? Isso pode ser feito pelo exercício da força de vontade. Porém, quando depende de sua própria força de vontade, está se apoiando na mesma consciência egocêntrica que o faz perder o sentido do equilíbrio emocional. Isto é como usar melado para limpar um monte de melado. Ou você pode aprender a controlar o seu ego buscando conhecer e estabelecer contato com a fonte do ser, que eu chamei de Pai. Isso aí é a resposta à pergunta, né? A introdução lá em cima. É. Compreender completamente que nada é sólido. Para entender isso, não é com a mente egóica, com a consciência humana egóica. Não vai. Tem que ter o contato, né? E uma tremenda força de vontade, que é a força de vontade do Pai, né? E por quê? Porque o título da carta do texto 2 é Criar Vidas Maravilhosas, né? Então, se a gente quiser realmente mudar de vida, a gente tem que fazer o processo, vamos dizer assim, né? A receitinha de bolo aí que todos nós já sabemos, né?
E é Pode isso, mano. caminhar o caminho de Cristo, né? Caminhar o caminho de Cristo. Do amor incondicional. Vamos? Você não está sozinho. Com orações e meditações contínuas, finalmente você entrará em contato com aquele que será a sua maior fonte de bem e conforto no mundo. Leia as cartas 7 e 8, viu? É, leia. Sem dúvida, muitas pessoas me escreverão para saber se o Cristo aprova ou condena o preservativo masculino. A resposta vibrante de Cristo é esta: nenhuma ideia nova ou criativa surge das células do cérebro humano. A pessoa que inventa e cria algo novo recebe a nova ideia do universal. Tudo o que procede do universal pode ser usado para beneficiar a criação. A criação do preservativo é uma bênção, um dos presentes mais amorosos e maravilhosos que apareceram na Terra, para uso tanto fora como dentro dos laços do matrimônio. Isso tem trazido alívio às mulheres sobrecarregadas pelas exigências de homens inoportunos. Tem sido o meio de salvar as crianças não desejadas da miséria de uma existência sem amor. Inúmeras crianças poderiam ter nascido na pobreza e morrido cedo. Com a chegada da AIDS, o preservativo é certamente um meio de proteger o companheiro. Porém, deve entender que há aspectos da existência onde a moralidade deve ser praticada. A carta 9 explica com toda clareza o que é verdadeira moralidade sexual, o abençoado e verdadeiro sexo espiritual, sobre o qual a igreja nada sabe. Eu acho que tem uma correção aí, não na carta 9, mas na carta 7. Não sei se vocês concordam, mas na carta 9 ele fala sobre as escolas, sobre reencarnação, fala sobre exercícios Racismo. espirituais, racismo. E na carta 7 ele fala bastante sobre o relacionamento sexual. Eu acho que tem uma correção É para ser feita a aí, carta 7 mesmo. né? Eu vou até dar uma olhada aqui no original em inglês, tirar essa dúvida. Uhum. Então, fazer uma reflexão aí sobre esse texto que a gente leu. Lembra que na carta 1 ele fala sobre a possibilidade de transformar, né, os átomos, transformar as partículas, né, cintilantes. Por isso, a possibilidade de transformar a pedra em pão, ou qualquer outra coisa, né, que ele fala, sobre gás, som, luz. Água e vinho. É, também. Porque são partículas, né? São energias que estão ali, condensadas eletromagneticamente de uma maneira, e elas podem ser separadas ou juntadas novamente, né? Modificadas. Eu ainda não entendi. Se ele explicou, eu não entendi. Se alguém entendeu como é que ele faz isso, pode me explicar, por favor. Mas eu não. Primeiro, uma coisa que é fundamental é que, da mesma maneira, em qualquer circunstância, a sua vibração, a sua frequência tem que estar muito acima do daquilo que você quer transformar. Esse é um princípio muito importante e altas frequências, elas necessariamente passam por um processo de purificação interna, na qual a gente abandona uma série de questões, de crenças limitantes. Você não dá aula de natação se você não souber nadar. Você não dá aula de álgebra se você não estiver num nível bastante elevado de compreensão adequada daquela matéria. Da mesma maneira, nós todos temos essa questão
de ainda termos muitas questões, muitas crenças limitantes acerca dessas questões que o Cristo trouxe para a manipulação da matéria. E todos nós temos a possibilidade de realizar isso, mas isso envolve um nível de purificação interna, assim, igual eu estava contando aquela minha experiência com o perdão, por questões bastante desagradáveis no meu relacionamento com meu irmão, que eu cheguei a veio para mim fazer muito perdão, assim, no trajeto de Rio Claro a Barretos, eu fiquei quase o tempo todo, muito presente, fazendo perdão para ele, tentando entender todos os momentos que a gente teve de idiosincrasias. E aí, depois dessas 6 horas de viagem, quando eu estava num estado de sono, veio algo do tipo assim, como se eu tivesse alcançado um nível naquele momento, de purificação bastante interessante. E aí é como se eu estivesse em um lugar onde eu percebia uma energia extremamente sutil, densa, ao mesmo tempo densa, porque era assim, uma concentração de uma energia muito de elevada vibração. E aí me foi dado poder realmente trabalhar criar algo a partir daquela energia que estava sendo disponibilizada para mim. Mas o que eu pensei naquele momento me foi mostrado que eu tinha que ter um nível de consciência muito maior, que não era apenas um nível de purificação. Essa consciência tinha que ser mais expandida, porque aquilo que eu criasse, eu teria que ter uma certa habilidade para entender os limites da minha criação. Então, eu retornei, baixei a minha frequência e não fiz. Tá lá. Mas, de alguma maneira, nós conseguirmos um nível de purificação das nossas crenças, das coisas negativas que a gente cria. Igual eu falei, que eu passei por um treinamento bastante de anos, em que sistematicamente a gente era capaz de tirar parte da energia negativa referente a vários aspectos das crenças que a gente tinha. E tinha que perceber, tocar, aprender a perceber essa energia que não estava visível ao meu olho, apenas aos outros sentidos. Então, era para sentir e perceber que havia essas incongruências todas que a gente tem, era possível de serem mensuradas. E no começo, durante uns 2 anos, a, a energia negativa de algumas, principalmente raiva, era enorme. Era acima do meu tamanho, eu tinha que subir numa cadeira para medir o tamanho mesmo. Era muito acima da minha pessoa. O princípio é esse, é a gente realmente chegar a um nível de purificação bastante elevado para você começar a manipular a energia.
para criar. Certo. Vamos para o texto 3. Achou alguma coisa aí, Rodrigues? É, tá carta 9 também no inglês. Só não sei onde está isso. Eu também procurei, Na 7, não encontrei no 9. mas na 7, enfim. Existe mesmo um Deus? Tá? Voltei para falar com você e abordar vários problemas com os quais as pessoas na Terra devem lidar. Faço isso através da mente do meu canal. Aqueles de vocês que efetivamente abraçaram a verdade contida em minhas cartas e que tentam governar suas vidas diárias por meio desta profunda compreensão dos segredos da criação, têm encontrado um grande alívio para suas dificuldades. Descobrem com alegria que o homem não nasce para ser vítima das circunstâncias e se dão conta de que tem um meio real e confiável para superar as dificuldades ou para suportá-las com força interior e mesmo contentamento. Isso. Qual é o meio? É a fonte de todo ser. Não é o tipo de Deus Jeová descrito na Bíblia, mas a luz universal do ser, que é vivida pelos verdadeiros místicos. Com o passar do tempo, as pessoas que desejam se aprofundar na verdade espiritual, não na religião, descobrem que têm uma capacidade natural para o misticismo. Quando isso ocorre, tais pessoas não perguntam mais: existe mesmo um Deus? Elas sabem, sem qualquer dúvida, que há uma causa primeira universal esplendidamente poderosa, ou fonte universal do ser, a partir da qual todas as coisas tomam formas individuais. E nesta magnífica energia de consciência, todas as coisas vivas e inanimadas são sustentadas e mantidas através da vida terrena e para sempre. Alguém entendeu esse e para sempre? Eu ia perguntar isso para sempre, eu não entendi. Hum. Alguém tem uma opinião, uma sugestão? Eu tenho. Diga. Esse para sempre aí, eu acho que tem a ver com aquele parágrafo da 42. Deixa eu ver se é 41 ou é 42. Ele fala sobre a palavra, é 42. O que é que ele diz aqui sobre a palavra? É página 42 da carta 1, né? Hum. Assim compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, que é a célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade do universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que estes planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma de consciência especial de consciência. Assim, a palavra original da consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. A palavra e, portanto, o padrão da consciência permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesmo. Então, para mim, Para sempre. é continuamente em si mesmo, né? Ela não tem fim, né? Ela é efêmera. Efêmera não, como é que fala? Uma vez que Efêmera ela não. é lançada, ela fica no ar. Oi? Uma vez que ela é lançada, ela fica no ar. Mantida também, né? E mantida. Não só fica no ar, mas é mantida pela própria energia da consciência, né? Para Certo. mim, o para sempre é isso, né?
Porque assim, ó, por exemplo, vou dar o exemplo do Sol, né? Eu não sei se um dia o Sol pode acabar, né? Não sei, posso se findar, não sei disso, mas ele diz, quando ele está falando sobre essa questão da criação, ele diz, né? Olha aí os universos, né? Lá na natureza da criação, né? Do poder criativo, ele fala sobre, é, meu Deus, hoje minha cabeça tá. Uma das naturezas lá, das características, ele disse que o universo, o Sol, né? O Sol e a Lua, elas estão lá e ninguém muda isso, né? Uhum. Por quê? Porque ele fez elas para durarem, né? E foi uma determinação dele ter criado dessa forma, né? Deixa eu ver se é na proteção, não é. Eu acho que é no Lei e Ordem, né? Deixa eu ver. Isso. Enquanto eu procuro, aí, alguém pode falar também, se quiser. Eu tive uma viagem ontem, aliás, eu tenho pensado muito nisso, né? Porque qual que é o único poder que existe no universo? Qual é? O O único poder do poder que Pai existe é O único poder poder que existe no criativo. universo criativo do Pai. Consciência universal. É. é o amor, né? É o amor. O amor é a fonte, né? Quando ele fala aqui mesmo, né? Eles sabem sem qualquer dúvida que há uma causa primeira, universal, esplendidamente poderosa, que é o Hum, amor, né? Da hum. onde vem tudo, vem do amor. Aí você começa a ver os homens, né? Querendo ter poder no nosso planeta Terra aqui, eles nunca vão pelo amor, eles vão pelo domínio, que na verdade é o ego, né? Não é a fonte que está manifestando neles, e sim o ego. Por isso que eles nunca vão conseguir. E por isso que para a gente poder ter acesso a essa luz, realmente a gente tem que se tornar amor também. Porque se a gente não se tornar amor, a gente nunca vai conseguir ter esse acesso também. Nesse poder, que quando a gente for um poder do amor, a gente vai ter amor por tudo e por todos, e só isso. Vamos ser um com a fonte, que é o amor, né? E isso vai ser para sempre. Sim. É É, uma visão que página, eu tenho. página 46 sobre o ritmo, né? Ele diz assim: o ritmo, tudo está sujeito às estações e dão florescimento e germinação à vida, né? E aí ele diz: o Sol e a Lua expressam essas características dentro do universo. Este ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. Então, o Sol e a Lua, ele tem esse ritmo, eles estão ali, né? É, Eu para acho si que e sustentados, é o né? que você falou da 9, que é lei e ordem. Lá uma colocação explícita sobre o Sol e a Lua. Deixa eu procurar É o aqui mais. nono. Deixa eu ver, lei e ordem. Ele diz assim, referente à lei e ordem, diz assim, que a constante ordem, a segurança natural na criação, mesmo ao administrar as diminutas entidades, células, né, dentro do corpo, surpreendem e transcendem muito qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sobre um sistema de perfeita lei e ordem. Mas Acho que sobre essa é só, a ideia, né, do universo se manter. é, eu não estou achando isso aí que a Celina tá. Deixa eu ver mais na frente aqui. Há uma referência ao que o João falou. Percebi em níveis cada vez maiores de exaltação espiritual que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo, inteligente, amoroso, que posso, na realidade, sentir dentro de mim
mesmo como um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, um resplendor, êxtase, alegria e amor. Soube que eu era um com isto, preenchido com isto, e era com tudo aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas. Quanto mais purificado nós formos, maior a capacidade de interagir com energias extremamente elevadas, muito mais sutis, e, consequentemente, ali está um poder que me foi dito uma vez que haviam 6 indivíduos sobre a Terra encarnados que tinham a capacidade de alcançar um nível e trabalhar com essa energia dourada, que seria o amor, né? O amor incondicional é dourado. Na instância humana, ela é rosa. Na, na instância superior, ela é dourada. Um pó muito fino, que estaria guardado naquele negocinho que tem dois, naquele vidro que não me lembro o nome. Não é ampola, é aquele negócio que faz. Eu não sei o que de Ampulheta. Busen. Sei o que de Busen. É ampulheta. Não! É isso, ampulheta, Ampulheta. ampulheta. Pois é, o para sempre aí está se referindo aí, né, a sustentadas e mantidas, né? Então, é isso mesmo, né? Ele cria, aliás, ele extrai, né, da própria energia através do eletromagnetismo, né, da consciência divina e eletromagnetismo. Ele materializa isso, né, no mundo natural, no mundo visível, né? E ele mesmo mantém isso sustentado aí esses anos, esse tempo todo, né? E provavelmente absorve isso, né? Essa energia de volta. E também tem uma parte que ele fala, né? As energias continuariam para sempre, né? Sobre os... É, ele fala que a alma permanece para sempre, né? Mas o que é visível, né, volta para ser partícula, né? Que partícula, na verdade, é voltar a ser energia, né? Volta à fonte. É, só Mas que a alma permanece, né? Ele fala. É que a alma é. É, é parte daquela axioma de nada se de Nada Newton, se cria, nada nada se se cria, tudo se perde, copia. é, tudo se tem. nada se perde, tudo se transforma. Uhum. Continuamos? Você pode captar o quão maravilhoso e emocionante e que elevação para o espírito é descobrir que, na verdade, você não é uma alma sobrecarregada, vítima das circunstâncias, surgida para estar atolada na situação em que nasceu ou no buraco no qual caiu nos anos seguintes. Você pode compreender o quão estimulante é chegar ao completo e claro entendimento de que esta energia de consciência universal tem estado dentro de você todos esses anos, secreta e calmamente, mantendo o crescimento, a nutrição, a cura, a proteção contra os germes, assegurando a regeneração das células mortas, dando força adicional aos músculos e tendões, quando é necessário um exercício extra, quando é necessário um exercício extra. Todas essas maravilhosas atividades em seu corpo têm acontecido sem nenhuma ajuda sua.
Você é capaz de perceber que a cada dia e a cada noite você se encontra apoiado por algo que desconhece? Os cientistas podem explicar todas essas atividades, porém, não podem nem começar a explicar qual é o grande impulso de ser que impele a sua ação. Eu posso dizê-lo para você, porque me foi dado pleno esclarecimento na terra e porque ascendi através de vários níveis de luz até chegar onde estou, no verdadeiro limiar do equilíbrio eterno, no qual a nossa causa primeira comum, a fonte do ser, reside em um vazio de quietude e silêncio. Eu conheço a verdadeira natureza de nossa causa primeira, porque sou uma individualização quase perfeita dela. Você e eu, o Cristo ascensionado, anteriormente conhecido na Terra como Jesus, ambos saímos da mesma fonte, que chamei de Pai, pois após a iluminação percebi que ela é verdadeiramente Pai e Mãe de toda a criação. Os pais humanos são simplesmente os veículos da criação através dos quais a fonte do ser trabalha. Confie em mim, pois sei, sem qualquer dúvida, e digo a você verdadeiramente que, ainda que os seus pais humanos possam decepcioná-lo, se trilhar o meu caminho, o caminho de Cristo, descobrirá que o Pai é uma fonte infalível de provisão, cura, orientação, proporcionando oportunidades inesperadas, inspiração e alegria. Esses dias eu tava. Esses dias não, hoje eu tava. Eu fui ali num comércio aqui do bairro e no caminho eu tava pensando no seguinte: é, compreender isso aqui é uma coisa que realmente é um desafio para nossa mente. É um desafio enorme para nossa mente. Não é à toa que Cristo bate nesse assunto na carta inteira, ele aborda essa questão, né? Da, é, da limitação da mente humana, né, em relação às crenças, né, e as crenças em relação à consciência universal e o que isso representa na realidade, né? Eu estava pensando, rapaz, o ser humano, eu fico observando tudo, né, ao meu redor, o corre-corre das pessoas, da vida, né, as pessoas correndo, vai para o trabalho e volta, gente que quer coisas mais caras, luxos e por aí vai, né? Eu fico observando essas coisas e fico lembrando das cartas, né? E aí eu estava pensando o seguinte: olha como nossa mente é limitada. Ele diz que ele é o que tudo que existe no universo é extraído dele, né, e materializado. E se você acreditar nisso, ele vai não só te propiciar isso, mas vai também te proporcionar cura, provisão, proporcionando oportunidades inesperadas, inspiração e alegria. Ou seja, tudo que a gente precisa, que é necessário para a nossa vida cotidiana aqui na Terra, está nessa fonte do ser, né? Pelo menos de forma bem simples é isso, né? Agora eu fiquei pensando, então se eu posso fazer uma lista de coisas, né? De desejos meus, não só materiais, mas até outros desejos. Por exemplo, eu quero aprender inglês. Mas eu não quero estudar inglês, eu quero aprender, eu quero falar inglês fluentemente, conversação, mas eu não quero passar pela escola de inglês. Eu quero que a consciência me capacite a falar inglês. E isso é totalmente viável, totalmente viável. Eu não preciso da escola. Sabe por quê, irmãos? Porque a escola de inglês, ela é uma invenção do ser humano.
A linguagem é uma invenção humana. Portanto, ela está no ambiente das percepções, da materialidade, da vida, da dimensão material. Mas ele diz na carta 8 que a minha verdadeira realidade é a dimensão da consciência divina, que é ilimitada em todas as circunstâncias. Então, se isso realmente fizer sentido para nós, né? Quando isso fizer sentido, voltando lá no texto 2, né? Quando a gente compreender o que significa isso realmente, completamente, integralmente e profundamente, nós vamos fazer coisas inimagináveis. Ah, eu quero uma casa, quero uma casa. E o pai vai te dar uma casa. Não importa de onde vai ser, você não precisa se preocupar com isso. Ele vai materializar isso, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu estou pensando bastante nesse contexto, né? Porque devido a estar estudando, todos os dias eu estudo a carga, então eu fico, né, delirando, não, eu fico recebendo esses fluxos de energia, né, que a consciência vai me passando, né? Eu posso, através da consciência eu posso. Isso é o que ele está dizendo aqui, né? Eu queria falar isso porque Então, parece que a gente não tem esse entendimento. Isso é um problema das nossas crenças, né? Mais um problema das nossas crenças que nos limitam a acreditar nesse poder tão gigante. e Mas tem um só pedaço que ele fala acrescentando, também, tem um pedaço que ele fala que mesmo que possa ser transferido uma consciência para a sua consciência, mesmo assim ainda tem que ter um trabalho de purificação anterior, que tem tudo a ver isso, com a ressonância harmônica da física quântica, por exemplo, que você busca lá numa caixa uma informação e através de alguma frequência ela é colocada na frequência da sua mente para você adquirir essa sabedoria sem precisar didático, a coisa didática, né? Mas também tem que ter a catarse também, senão você também não consegue. Não adianta, a isso, purificação ela é fundamental, porque senão o poder não pode, vai ser trabalhado direito, né? isso. É isso mesmo, o que o João Lúcio falou. Tem que haver um processo realmente de purificação interna bastante forte para que energias superiores possam viabilizar isso em nossa realidade, porque ela já senti isso, envolve realmente um nível de purificação, como aconteceu nitidamente no processo que eu falei do perdão, de muitas e muitas e muitas horas fazendo perdão para atingir um nível razoável de purificação para acessar essas energias superiores, porque é exatamente o que o João falou, para tirar, igual o Neo lá de Matrix, ele conseguia fazer downloads, mas isso envolve, no nosso caso, os downloads corretamente que vem a nós, exige sempre um nível de purificação para essas novas ferramentas que você solicitar, elas têm que ter um cérebro e uma mente razoavelmente aberta para esses níveis de consciência. Não é uma coisa simples. Então, assim, mais do que você já tem uma ideia de que isso é possível, o processo envolve realmente elevar a nossa consciência. A elevação da nossa consciência implica necessariamente em frequências mais elevadas, que são apenas possíveis quando a gente começa um processo bastante profundo de questões. Igual eu falei, eu fui treinada para sentir diferentes frequências, diferentes emoções, raiva, ódio e coisas dessa natureza,
elas têm uma diferença no momento em que você a percebe a partir dos seus cinco sentidos. E E, isso é como se você estivesse com uma gosma ao seu redor e tem que tirar aquilo. E tirei durante bastante tempo, alguns anos de prática diária. Uma coisa e, interessante também é que, vamos supor, o universo ele é autodefensivo. A pessoa que não entende nada e quer pegar o poder, ela até vai conseguir até uma determinada altura, mas chega um pedaço que ela não consegue mais, porque é a autodefesa do universal. Só vai conseguir a partir da purificação e do amor. Aí ela consegue, ela tem a senha para poder entrar ali, naquele portal. A é purificação, porque, né? é porque um poder dessa natureza, né? Um poder dessa natureza, com toda essa compreensão, ela, numa mente humana egóica, ela vira uma arma perigosa, entendeu? Por isso que a mente humana não pode alcançar esse nível de entendimento, né? Exatamente. Tem que estar realmente com o contato com a consciência, né? Com a mente purificada, transformada. Veja que Jesus, né? Que Cristo aqui na carta, ele diz, e quando ele fazia os milagres, quando ele fazia não, né? Quando ele, né? A consciência fazia aquelas curas, né? Aqueles milagres, ele diz aqui na carta, né? Eu não sei como isso acontece. Eu só sei que acontece. Eu só agradeço, né? Peço e agradeço ao Pai e acontece. Então, assim, esse entendimento, e olha que ele era, né? Ele era iluminado, né? Ele falou assim, mas o processo, eu não sei. Não sabia como isso acontecia. Continuamos? Vamos. Não importa onde você esteja na Terra, que problema possa ter, que desgraças esteja enfrentando ou que a falta de dinheiro persiga. No seu interior, em volta e acima de você, há meios espirituais a que recorrer com toda a sua mente e coração. A resposta virá com toda certeza, se você não duvidar. Muitas pessoas discordarão desta afirmação e a menosprezarão, porém, elas vivem em um estado de descrença. Aqueles que escolheram percorrer minuto após minuto o meu caminho, o caminho de Cristo, concordarão com minhas palavras. Eles terão aprendido a meditar corretamente, acalmando a mente, experimentando um pouco de quietude e do silêncio, do vazio e do equilíbrio universal, a verdadeira fonte da criação, e assim aproximar-se da fonte de toda a criatividade e perfeição. Sem que ninguém se atreva a condenar ou criticar essas palavras, até que também tenha conseguido aquietar o murmúrio de sua mente e entrado no silêncio. Depois de tal experiência, nenhuma mente humana pode resistir ao chamado do divino para buscar aquele que lhe dá a vida e a sustenta até a idade adulta. Leia a carta 1 para descobrir o que eu aprendi através de uma total iluminação no deserto da Palestina. Quando você tiver absorvido totalmente a verdade relativa à existência e começar a pôr o conhecimento em ação diariamente, como eu fiz, você também verá os milagres acontecendo, e até mais rapidamente, tanto quanto mais profunda e plenamente absorva e pratique as verdades eternas. Para compreender plenamente a sua fonte e sua verdadeira relação com ela, leia as cartas 5 e 6 e leia outra vez mais, até que você nunca mais pense que seu mundo é matéria sólida
e o reconheça como sendo feito somente de consciência eterna e dos magníficos impulsos que fazem parte da natureza de todo ser. Mais uma vez, né, e reforçando a questão de que o mundo, de que o universo não é sólido, né? É, nada é. É, Agora, eu acho também que é por isso que a gente não consegue aí encontrar vida humana, né, extraterrestre, com essa facilidade. Porque, imagina, uma coisa que ainda não está materializada. Vamos dar um exemplo de um bolo, né? O bolo ainda não está pronto, porque os elementos necessários não foram eletromagneticamente ajuntados, né? Então, o bolo não está pronto. Mas a possibilidade do bolo está no ar. Agora, você imagina, a gente foi dotado dos cinco sentidos para que a gente pudesse realmente perceber as coisas que estão materializadas, né? Se a gente não tivesse os cinco sentidos, a gente não poderia perceber. Ou, através dos sentidos, a gente justamente não percebe o que ainda não está materializado. Ou que já foi desassociado, né? Vamos dizer assim. Porque enquanto a gente está aqui encarnado, a gente tem a ideia de que o nosso espírito está sustentando esse corpo que ele habita. A hora que a gente desencarna, o espírito sai do corpo e o corpo vai se dissolvendo novamente, né? Vai se desintegrando, vai sumindo de uma forma natural, vamos dizer assim, né? E se a gente não está conseguindo ver o espírito que saiu do corpo agora com os nossos olhos, que são materiais, né? Não pode ouvir, porque o ouvido é material. Não pode tocar, porque o nosso sentido do tato é só para o material, né? Então, a gente deveria, como a Celina estava contando aí sobre a experiência dela, né? Sentir ou perceber de uma outra forma, talvez após o desencarne. E talvez haja realmente muito mais vida, né? Não materializada, em forma visível, do que a vida que está por aí, né? O que é vida também. mas É, você só falou uma coisa interessante aí, Roberto. Esse exemplo que você usou do bolo, né? O bolo, ele perfeito. só vai ser visível como bolo real, né? Quando você junta os componentes, né? Os elementos. E se a gente pensar, fazer essa analogia para a consciência, né? Porque, porque os elementos do bolo são as partículas, né? São partículas de energia que darão a aparência de matéria ao bolo, na verdade, né? Exato. Então, realmente, o que está acontecendo aí é um processo eletromagnético da consciência. É, Muito bom. né? As coisas se formam dessa maneira. A gente, é, Fala, Ju. Fala, João. desculpa, eu tive que me ausentar para atender uma ligação, mas o que você estava falando também, Roberto, eu acho interessante porque, vamos supor, aqui na Terra mesmo, a gente convive com seres que têm uma percepção diferente da gente. Um gato, por exemplo, um cachorro, eles escutam coisas que a gente nem consegue perceber, né? Então, é tudo nível de frequência mesmo, já que nada é sólido, tudo é frequência, tudo é energia, né? E eu acredito também que existem esses outros reinos, as outras dimensões, né, que Jesus cita também, né? Você faz uma viagem de cima para baixo, você vai passando por vários mundos, né? Cada dimensão com a sua frequência Vibra. respectiva, né? E eu acredito que cada região dessa tem, eles vibram, como a gente aqui na Terra vibra numa frequência, eles lá vibram em outro, por isso que a gente, com os nossos olhos humanos, a nossa percepção limitada, não consegue visualizar eles de Sim, maneira nenhuma. Uma hora a gente vai conseguir, a hora que a gente estiver sim. apurando e subindo nas nossas frequências, né? Acredito eu.
É, a hora que sair da cápsula do Só, corpo, né? né? Isso ali. só queria ler um trecho da carta 6, página 222, no negrito, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinto parágrafo, para só realmente reforçar o fato de que nada mais é do que nós somos muito sujos, mental e emocionalmente. Essas sujeiras afetam profundamente e aumentam muito o poder do ego, o poder da mente inferior. E aí ele reitera, eu reitero através desse trecho que ele fala: quero que você compreenda inteiramente que vim somente para ajudá-lo a desfazer-se dos pensamentos e emoções indesejáveis impulsionados pelo ego, que atualmente controlam sua mente. Também estou aqui expressamente para encorajá-lo e ajudá-lo, sim, para ajudá-lo a desenvolver em sua mente, em seu coração, todos os pensamentos e emoções baseados no amor, que o colocam em harmonia com a consciência divina. O seu, o meu propósito mais urgente e amoroso é o de tirar você das sombras da existência nas quais atualmente habita e levá-lo para o sol da iluminação espiritual que espera por você quando controlar os impulsos do ego e torná-lo unificado com sua alma e o Pai, Mãe Vida, entrando na harmonia do amor incondicional para todos. Portanto, eu repetirei a lista das características negativas expostas nas primeiras páginas dessa carta. Quero que as leia com cuidado e que observe suas próprias reações e sentimentos, conforme as passa vagarosamente em revista. A crítica, o sarcasmo, o julgar, o denegrir, o gerar inimizades, a intolerância, o ódio, os ciúmes, a agressão, os impulsos violentos, os roubos, as falsidades, as relações desonestas, a difamação. Como começar a desfazer-se de qualquer dessas distorções que você sabe que são partes da sua consciência? Não se envergonhe demais ao olhá-las, uma vez que você é um ser humano e nasceu sob a influência dessas características do ego. Agora, assim, não tenha medo, nem fique excessivamente desencorajado ao enfrentá-las. Dê primeiro o primeiro passo com total honestidade e anote-as em uma folha de papel. O segundo passo é pegar o papel, deitar e colocá-lo sobre o peito. Feche os olhos e recorra em pensamento à realidade divina, fonte do seu ser, que você já deve compreender agora, é seu procriador amoroso, seu verdadeiro pai e mãe espiritual, que irradia generosamente de maneira contínua e consistente amor incondicional de pai e mãe. Dê a você um tempo para aquietar sua mente até que sinta que está se movendo além da sua consciência. Peça ajuda com fé sincera e espere uma resposta imediata, uma vez que está operando em consciência para tirar, dissolver e superar os falsos e desnecessários impulsos de rejeição próprios do ego em todos os dias no futuro. Com emoção, deixe claro ao seu pai espiritual ou realidade divina e, portanto, para você mesmo,
que já não quer mais essas atitudes negativas egocêntricas em sua consciência, em sua consciência. Peça inspiração e poder para esforçar-se em evitá-las ou negá-las deste dia em diante. Ele fala para que a gente possa fazer isso de forma contínua. Não vou me estender, mas é necessário que isso não seja ocasionalmente realizado, porque, como eu percebi em mim, é um processo que envolve, assim, durante muito tempo, a quantidade de energia de injúria que eu tinha que observar, mensurar e retirar era grande, era mais do que o meu tamanho, muito mais. Durante muitos meses, muitos meses. Então, é assim, não é? Ele pede para que a gente tenha uma certa constância, utilize adequadamente, não fale apenas. Eu sei que funciona, é muito importante, porque eu consigo comparar com a técnica que eu fiz. E as duas, a simplicidade dessa técnica é uma coisa, assim, embaraçosa. É muito, parece ser simples, mas tem um poder e é necessário que todos nós possamos fazer isso com uma certa regularidade para a gente realmente tirar essas crenças limitantes, essas coisas todas. Isso é energia que está no nosso campo. E eu percebi isso porque ela fica uma coisa viscosa, gosmenta, suja. Por isso tem que haver uma técnica, e ele dá uma técnica que é tão eficaz quanto o processo que eu passei. Por isso que é importante, não é uma coisa de fazer eventualmente quando fazer a leitura da carta 6. É uma coisa que deve ser um hábito, de maneira que a gente tem muitas camadas internas de sujeira, de gosma. É uma coisa muito nojenta. E é uma coisa, na medida em que você vai conseguindo perceber isso através da meditação, da colocação da lista em seu peito e observando vagarosamente, isso é um nível de refinamento da sua energia, quando você consegue perceber o tipo de a crítica, que é uma energia escura, densa, e eu não sei descrever exatamente, mas existe, ela é possível, passível de ser percebida em um nível pelos nossos sentidos. Ela tem gosto, ela tem cheiro e fede muito. Ela é uma, é uma energia muito doente. A gente tem que aprender isso. Então, assim, não fazer tudo, porque aí o universo vai te testar. Não faça tudo de uma vez. Faça alguns e vá trabalhando com isso, até você perceber. É uma coisa que não é para fazer ocasionalmente, é para você estabelecer um, um método. Não é método. É, tem que ser trabalhado. A gente fala tanto em querer subir, querer criar coisas, mas a gente tem que tirar isso. E isso é uma coisa que está impregnada em muitos níveis no nosso ser. Por isso não adianta. Ele está falando uma verdade, mas ele deixa a nosso critério o tempo que a gente vai conseguir para alcançar isso. E isso envolve sempre essa página. A lista, ele tem muito poder, muito poder. E eu sei porque eu já testei em uma outra técnica
para purificação, porque a gente não consegue atingir esse chakra, que é o chakra da testa, que é o chakra da sabedoria, que é o que abre sua mente para o mundo espiritual, não astral. E isso só é possível depois de passar 6 anos fazendo a técnica que eu falei para vocês, direto, para eu ter a possibilidade de olhar através desse chakra para a realidade circundante, em outro nível espiritual. É isso. Muito bem. Amanhã a gente pode dar continuidade no texto 4, Caça ao Bicho-Papão. Hoje a gente já está com mais de 1 hora. Bom, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Então, gratidão, consciência divina, gratidão a todos vocês, um bom descanso e até amanhã. Amanhã. Tchau. Boa noite, gratidão a todos. Boa noite. Noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.